Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 9 de junho de 2024, vamos fazer a nossa oração da noite baseada no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, o versículo 13 e 4, assim diz a palavra do Senhor, a partir do versículo 13. Porque o meu povo fez duas maldades, a mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Por que, pois, veio a ser presa? Louvado seja o nome do Senhor. Aqui era Deus falando, Rabá sequerebo shequereba, remande quereba sacarabá shequerebo, na boca do profeta Jeremias. Deus lamentou que o seu povo fez duas maldades. O seu povo deixou o manancial de águas vivas, Rabá shequerebo, e cavaram cisternas rotas, ou seja, o povo de Israel deixou de servir a ele para servir outros deuses, Ramande querebo sequereba. Deixaram o manancial de águas vivas, deixaram a fonte de água viva para procurar cisternas rotas, Rabá shequerebo. Para quem não lembra o que é cisterna, é um reservatório de água. Um reservatório de água roto, Rabá shequerebo, ele não retém água. A água com o tempo vai caindo. É isso que a gente faz quando deixamos Deus para seguir outros caminhos. Rabá sequerebo, nós deixamos o manancial de águas vivas. O manancial de águas vivas não esgota, não seca, Rabá shequerebo. A água é viva, Rababá sequerebo. A água não acaba. É uma fonte inesgotável, Rebo shequereba. Deus é uma fonte inesgotável. Ainda que os rios, Rebo sequereba, do mundo se sequem por causa das alterações climáticas e tudo mais, mas Deus, a fonte de água viva, nunca secou e nunca secará. Rabá shequerebo. Mas o que acontece? O pecado, ele nos cega. Quando nós tomamos esse tipo de decisão, quando fizemos esse tipo de escolhas, nós não temos a percepção da gravidade dos nossos atos. Porque o inimigo, quando ele te apresenta uma solução paliativa, alternativa, longe de Deus, claro que ele vai pintar uma moldura perfeita. Rabá shequerebo sequereba. Uma lata velha, ele vai pintar de ouro, Rebo shequereba. Um carro sem motor, mas a chaparia é bonita. É assim que o diabo faz. Ele sabe que nós conhecemos a palavra. Ele sabe que nós conhecemos a Deus. Ele sabe que nós conhecemos as vantagens, Rabá sequerebo, de servir a Deus. Então nós também não vamos querer qualquer coisa. Não. Eu vou deixar Deus para ir a isso tudo torto, sem perspectiva nenhuma, sem futuro. Não. Prefiro ficar aqui. Pelo menos eu sei que Deus fará. Não sei quando, mas fará. Então ele pinta, ele molda. Por isso é que a Bíblia fala da vigilância. O diabo nunca virá para um crente de chifre, de cauda, com o garfo tridente. Não. Ele virá lindo, Rabá shequerebo, maravilhoso. Como um homem maravilhoso, uma mulher maravilhosa, uma solução maravilhosa. E você cai, Rabá. Por isso é que o Salmo 91 fala do laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro fala, Rabá shequerebo, do laço que o caçador de passarinho prepara para que o passarinho caia. Nós já fizemos essa oração, já dei esse ensino. É uma armadilha para que o passarinho caia, Rabá, é um nó, é um laço. O diabo prepara laços. Para quem não conhece a Deus, claro que ele
dá qualquer coisa, não conhece mesmo, não conhece. Mas para quem conhece a Deus, conhece o mundo espiritual, conhece a palavra, ele capricha, porque nós temos conhecimento. Ele não virá em forma de um demônio, ele virá lindo, maravilhoso. É assim que muitos caem. Por isso é que precisamos ter discernimento. Precisamos orar a Deus. Ser direcionados pelo Espírito Santo. E usar a sabedoria da palavra. Então o povo de Israel, conforme eu tenho falado sempre, eles eram o povo exclusivo de Deus naquela altura, o único povo escolhido em toda a face da terra. Deus fez prodígios e maravilhas por eles, abriu o mar, aqueles milagres que todos nós conhecemos, das pragas e tudo mais, e muito mais Deus fez. Mesmo assim, sempre se desviavam, procuravam outros deuses, demônios, e Deus questiona: acaso é Israel um servo ou um escravo nascido em casa? Porque pois veio a ser presa. Era um povo livre. Que não nasceu na escravidão, mas veio a ser presa por causa do pecado, da iniquidade, da desobediência. Eu já falei aqui algumas vezes que o povo de Israel, ele esteve cativo, porque no contexto do Antigo Testamento, quando havia guerra entre os povos, o povo que vencesse a batalha fazia o povo derrotado de refém. E o povo de Israel passou por essas situações. O cativeiro mais conhecido é o da Babilônia, que o profeta Daniel jejuou 21 dias para que o povo fosse liberto. Então, eles enfrentaram momentos difíceis. Deus se questionou: acaso ele é um servo? Como é que um povo escolhido que tem Deus não nasceu na escravidão, veio a ser presa? O pecado, a iniquidade, a idolatria. Muitos de nós somos presa por causa do pecado, da iniquidade, principalmente da idolatria, que é a bruxaria, por causa dos antepassados. A palavra do Senhor fala no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Eu sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, as escolhas, os atos dos nossos antepassados, infelizmente, ainda tem impacto, tem peso sobre muitas vidas. É necessário clamar a misericórdia de Deus. Porque o povo de Israel, sempre que voltasse para Deus, clamasse pela misericórdia, eles eram restaurados. Nós lemos de manhã no livro do profeta Oséias, ele dizia assim: ele nos feriu e nos sarará. Voltemos para Deus, tornemos para Deus. Sempre que voltamos para o Senhor, Ele vai tirar toda a moléstia, todo o mal que está sobre nós. No caso hoje, nós vamos pedir misericórdia a Deus por causa dos pecados antepassados dos pais e dos nossos próprios pecados, para que haja libertação. A misericórdia do Senhor é a chave. Quando nós alcançamos a misericórdia de Deus, o mal é quebrado.
A maldição é quebrada. Ramande que rebo, e as portas se abrem. Um milagre acontece. Rababaxe que rebo. Porque o que tem impedido a bênção de muita gente é o jugo do pecado, da maldade, da iniquidade. Rabaxe que rebo, que reba. Há uns 4 anos ou 5, acredito que são 5 anos, 4 anos. Mais ou menos 4 ou 5 anos, Deus me deu uma visão. Eu orava por uma família, pela libertação de uma família. E Deus me mostrou que os antepassados daquela mulher, haviam feito um pacto, um sacrifício. Um sacrifício abominável que eu nem vou falar aqui, que é para não criar pânico. Pode ser que alguns vão ficar com medo, mas um sacrifício horrível. Sacrificaram vidas, vida de mulheres. Para quê? Para amarrar a vida sentimental. Sacrificaram mulheres e declararam palavras. E realmente naquela família as mulheres não casam. Então essa é a raiz do problema para aquela família. Mas pela graça do Senhor, pelas orações, Deus está a libertar aquela casa, aquela família. E já vejo sinais de milagre. Em breve, vai casar a primeira mulher naquela família. Então, nós precisamos pedir misericórdia de Deus, porque a gente não sabe o que os nossos antepassados fizeram, o que os nossos pais fizeram. E até o que nós mesmos fizemos. A Bíblia fala que Jó, ele sacrificava pelos seus filhos, fazia sacrifícios para pedir misericórdia pelos filhos. Ele dizia, talvez os meus filhos pecaram contra Deus, eu não sei, então eu vou sacrificar, porque ele conhecia o mundo espiritual. Ele sabia a consequência do pecado, da iniquidade. Então ele era proativo, se antecipava. Ele orava a sacrificar. Os meus filhos, na altura o contexto era diferente. Hoje em dia nós podemos pedir a misericórdia diretamente para o Senhor. Não precisamos fazer sacrifícios. Só precisamos abrir o nosso coração, quebrantar o nosso coração. Porque Jesus já se fez sacrifício por nós na cruz. A palavra do Senhor diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Só precisamos orar em nome dEle, daquele que se sacrificou. Hoje haverá muita libertação. Quando alcançamos a misericórdia do Senhor, nós somos libertos. Há um episódio na Bíblia que quando o Senhor Jesus curou um paralítico, Ele só disse: os teus pecados estão perdoados. E o paralítico ficou curado. O perdão do Senhor Jesus libertou aquela paralisia. Principalmente enfermidades. Há muitos casos de enfermidade que é consequência de pecados da própria pessoa. O pecado traz muitas consequências. Já vi casos de pessoas que se arrependeram, pediram misericórdia e ficaram curadas. A Bíblia fala sobre isso no Salmo 32. Enquanto cobri o meu pecado, não confessei. É o salmista Davi. Os meus ossos apodreciam. O pecado traz enfermidade. Traz uma imensidão de problemas, mas Deus é misericordioso.
Hoje Deus vai libertar. Rabaxequerebo. Muitos deixarão de ser presas, como diz a palavra do Senhor. Muitos do mundo espiritual estão em cativeiros. Rabaxequerebo. Por isso é que no mundo físico as coisas não andam, a vida não vai para frente. Estão presos. Rabaxequerebo. Foram colocados naqueles lugares de trevas por espíritos de bruxaria, por espíritos da família. Rababasequerebo. E você luta de todas as maneiras e a vida não vai para frente. Deus, pelo sangue de Jesus, nos deu a vitória. Nós somos livres. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Hoje vamos clamar a misericórdia do Senhor, para que haja libertação. Pai, nós te louvamos, nós te exaltamos, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para todo sempre. Oh Deus, tu és digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Reba sacaramande rebose que reba. Ribose que rebaxe que rebo. Exaltado seja o teu nome. Ramande que rebose que reba. Bendito seja o teu nome. Rababaxe que rebo. Bendito o Santo de Israel. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Pai, nós glorificamos, bendizemos o teu nome. Seja adorado, seja glorificado no nosso meio. Seja o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Rabababá, shekerema, seja o centro, Deus. Seja a prioridade e as primícias da nossa vida. Ramande que rebo, sekereba, seja o nosso Deus. Tu és o nosso Deus para todo sempre. Nós não queremos trocar o Deus vivo, a fonte de água viva, por cisternas rotas, por deuses de barro, por deuses de madeira, rababá, de bronze, de ferro. Deuses que não falam, não ouvem, rababá, não têm vida. Riba sacaramande que rebo. Nós servimos o Deus vivo, que vive e reina para todo sempre, que tem olhos e vê, que tem ouvidos e ouve, que tem boca e fala, que tem mãos e abençoa. Esse é o nosso Deus. Senhor, nós renunciamos os deuses dos nossos antepassados, porque nós escolhemos Jesus, o único Senhor e Salvador da nossa vida. Ramande que rebasa. Só Jesus é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Pai, nós queremos pedir misericórdia pelos pecados dos nossos antepassados, pelos nossos próprios pecados, Pai. Ramandarabase que rebo. Perdoa, Deus, os nossos pecados, as nossas iniquidades e transgressões, porque nós somos falhos e pecadores. Pecamos no agir, no pensar, no falar. Mas tu és um Deus de misericórdia. Um Deus tardio em irar-se. Um Deus compassivo, misericordioso, que nos lava, nos purifica com o sangue do Cordeiro. O sangue que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça e de todo juízo. Basta somente abrirmos o nosso coração, rasgarmos o nosso coração e não as nossas vestes. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor, à nossa oração. Pai, lava-nos, purifica-nos, santifica-nos. Pai, perdoa o pecado dos antepassados. Porque o Senhor visita a maldade de pais para filhos até a terceira e a quarta geração. Pai, talvez muitos de nós somos presas
Como diz a tua palavra, Ramanderebo, estamos padecendo, sofrendo, sem saber o motivo, Rababasekerebo. Lá no passado, eles fizeram coisas abomináveis. Serviram demônios, deuses estranhos, deuses falsos. Fizeram pactos malignos, derramaram sangue inocente, ceifaram vidas. E esse jugo tem perseguido a nossa vida. E esse jugo tem perseguido a nossa casa e a nossa família. Mas nós temos o benefício do sangue. E nós clamamos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Tenha compaixão de nós, filho de Davi. Tu não és um Deus incompassivo, intolerante. O Senhor é um Deus de misericórdia. Porque se não fosse as tuas misericórdias, já teríamos sido destruídos pelos nossos inimigos. Mas a tua misericórdia se renova a cada manhã. Diz a tua palavra. A tua misericórdia, Deus, se renova a cada manhã. Tem misericórdia de nós, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-nos completamente da nossa iniquidade e purifica-nos do nosso pecado. Porque nós conhecemos as nossas transgressões e o nosso pecado está sempre diante de ti. Contra ti somente pecamos e fizemos o que aos teus olhos é mau, para que seja justificado quando falas e puro quando julgas. Eis que iniquidade fomos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Purifica-nos com isopo e ficaremos puros. Lava-nos e ficaremos mais brancos do que a neve. Assim diz a tua palavra no Salmo 51, o Salmo da misericórdia. Visita-nos, ó Deus, com a tua misericórdia. Vai apagando todas as transgressões. Vai apagando todos os pecados. Vai apagando todas as iniquidades. Liberta a nossa casa. Liberta a nossa família, porque o Senhor nos levantou como libertadores da nossa casa. Nós estamos em Cristo Jesus e não há nenhuma condenação, ó Pai, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Apaga, essa condenação. E restaura a nossa vida, Deus. Erga, os muros da nossa vida que foram destruídos, ó Pai. Muitos aqui têm a vida completamente destruída pelo inimigo. Nunca tiveram uma alegria na vida. Nunca tiveram uma bênção na vida. Nunca tiveram uma oportunidade na vida. Um motivo para sorrir, ó Deus. A vida é só lamento, só tristeza, só derrota. E eles se questionam, mas que mal eu fiz? Eu nunca fiz mal a ninguém. Por que tanto sofrimento, ó Deus? Tenha misericórdia, ó Pai. Olha quanto sofrimento na vida do teu povo. Olha quanto sofrimento na vida da tua igreja. Por causa do pecado, da iniquidade. Visita-os, Senhor, nessa noite. Lava-os, ó Deus. Lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Purifica, ó Deus, as suas vestes no sangue do Cordeiro. Tira toda a lepra. Tira toda a enfermidade. Tira toda a miséria. Toda a humilhação.
todo solteirismo, toda pobreza, todo desemprego. Rababá, shekerebo, as brigas no casamento. Ramande que rebo, sekereba. Todo tipo de mal, Senhor Jesus, que tem assolado essa vida, os vícios. Ramande que reba, sekerebo, shekereba, serebo. Levanta-te, ó Deus, socorra-nos. Rababá, saramá, terebo. Nós somos novas criaturas, queremos viver algo novo. Ramande que rebo, estamos cansados dessa mesmice, dessa vida de derrota, de humilhação, de fracasso. Ramande que rebo, nós cremos em Ti, Senhor. Honra nossa fé. Rababá, que rebo. Nós renunciamos os deuses dos nossos antepassados para servir o único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rababá, que rebo, o único rebo, o Rei da Glória, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que é de eternidade e eternidade, aquele que é soberano, santo, poderoso, maravilhoso, Rei da Glória, Príncipe da Paz. Ramande que rebo, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o nosso baluarte, o nosso socorro presente na hora da angústia. O guarda de Israel que não dorme, não tosqueneja, não se cansa, não se afadiga. Rababá, shekerebo. Nós podemos ficar cansados, mas o Senhor é incansável. O Senhor é inabalável. Rababá, shekerebo. O Senhor é imbatível. Rebo, sekereba. Só Tu és Deus. Oh Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração, oh Pai, para que o Senhor faça morada. Perdoa também os nossos próprios pecados. Tudo aquilo, ó Pai, que abriu a porta para o inimigo entrar na nossa vida. Talvez estamos a viver situações difíceis por consequência dos nossos próprios pecados. Ramandarabá, sekerebo. Joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Apaga-os para todo sempre. Nos dá uma nova chance. Rababá, shekerebo, sekereba. Ramandekerebo. Assim diz o Senhor: eu vou perdoar esse adultério, rababaxe, e vou restaurar o teu casamento. Não peques mais, rabasekerebo, sekereba. Não peques mais, rabasekerebo. Eu vou libertar a tua casa. Eu vou libertar o teu filho, ramandakarabá-sekerebo. Porque eu vejo arrependimento no teu coração. A minha misericórdia está sobre ti. A minha graça está sobre ti. Ramandekerebo-sekereba. Ramandekerebo-sekerebo-sekereba. Oh Deus, obrigada. Obrigada, Senhor Jesus, porque eu sinto a tua graça, eu sinto a tua misericórdia, rabá sobre nós. Todo aquele que se arrepender hoje alcançará a misericórdia e será liberto. Ramandekerebo-sekereba. Ramandakaraba. Deus, me mostra uma criança que está doente. Ramandekerebo-sereba. E vai alcançar a cura, porque essa enfermidade veio por causa de um pecado dos pais. O nosso Deus não é acusador, acusador é o diabo. É o diabo que fica a apontar os nossos pecados. Deus, Ele perdoa. Rababá-shekerebo. Deus, Ele restaura. Ele joga no mar do esquecimento. Quando Ele fala do pecado, não é para nos acusar. É apenas para que a gente saiba que Ele é misericordioso.
E quando ele ministra, a pessoa em causa sente, o Espírito testifica. Deus é um Deus de misericórdia. Jesus é o nosso advogado, filho. Ele nos defende do acusador, do diabo, aquele que aponta o dedo para nós. Quando nós clamamos a misericórdia, Jesus declara: ele se arrependeu. Aparta-te dele, Satanás. Não tens poder, legalidade sobre a vida dele. Jesus nos defende, ele é o nosso advogado. Mas para que ele nos defenda, nós precisamos nos arrepender e clamar a misericórdia. Assim, existe uma base legal para que o nosso advogado fiel nos defenda. O arrependimento, a confissão de pecados e depois arrependimento gera libertação. Oh Senhor, liberta as famílias nessa noite. Quanto sofrimento, oh Pai. Muitos estão inocentes, nem têm noção do pecado que foi cometido. Misericórdia, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Ainda que a gente não saiba quais são os pecados, nem precisamos saber, o Senhor sabe. Seja qual for o pecado, perdoa, Senhor, e traga restauração, traga cura, libertação nessa vida, nessa casa e nessa família. Quebra os altares dos antepassados, quebra os altares da bruxaria, da família. Assim como Gideão quebrou os altares da sua família, quebra também os altares da nossa família, ó Pai, porque nós não queremos ter parte com as trevas. Nós não somos mais presas, nós fomos livres pelo sangue. Louvamos o teu nome, Pai, por tudo que o Senhor fez nessa noite. Eu vejo cadeias sendo quebradas. Deus lavando gerações com sangue, trazendo a libertação. Obrigado, Senhor. Nós consagramos essa noite nas tuas mãos. Sê conosco, Pai. Cubra-nos debaixo do teu sangue, cubra a nossa casa e a nossa família. Que toda a ferramenta preparada pelo inimigo contra nós não venha prosperar. Cancelamos toda a visitação maligna durante o sonho, durante a madrugada. Todo ataque, toda a peste perniciosa, todo ataque noturno, toda a paralisia do sono. Tudo aquilo que o inimigo preparou seja cancelado. Conceda-nos uma noite tranquila, Pai. Que os teus anjos nos guardem, nos protegem e nos livrem de todo o mal. Em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém.